Olá, meu nome é Damares, professora de matemática, e irei trabalhar com você sobre geometria analítica através de resolução de exercícios. Nesse exercício de hoje, nós vamos aprender a determinar a equação reduzida da reta através de um ponto e através também do ângulo, que seria o coeficiente linear, o coeficiente angular. Então, nós temos aqui uma reta que passa pelo ponto P, 2 e 2. Então, esses são os nossos dados. O ponto P, 2 e 2. E nós temos o coeficiente, um ângulo aqui, o valor do nosso ângulo é 135 graus. Nós precisamos, então, do coeficiente angular para calcular a nossa equação. Vamos primeiramente, aqui ele pediu a equação reduzida, mas vamos achar pela fórmula da equação geral. Equação geral da reta é y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Por que eu optei por essa fórmula? Porque nessa fórmula eu vou ter o y e o x do ponto que passa pela reta. No caso da equação da reta reduzida, nós não temos essa opção. Então, nós vamos usar essa fórmula e depois vamos passar para a equação reduzida, para a forma reduzida dessa equação, ok? Então, nós vamos utilizar, primeiramente, essa fórmula. Mas notem que eu ainda não sei o valor do coeficiente angular dessa reta. Através da inclinação da reta, nós podemos determinar. Então, eu posso dizer que coeficiente angular é o mesmo que, vou resolver aqui no cantinho, coeficiente angular é o mesmo que tangente de θ. Então, nós temos coeficiente angular da reta tangente, igual a tangente de 135 graus. Nós percebemos aqui, então, que 135 graus, ele é maior, então, que 90 graus. Então, nós vamos converter ele para o segundo quadrante. Então, nós vamos fazer aqui que o θ é igual a 180 menos 135 graus. Então, 180 menos 135 graus vai ser 45 graus. Só que tangente de 135 graus, 135 graus está no segundo quadrante. No segundo quadrante, aqui. Então, a nossa tangente, quando nós temos aqui um arco, a nossa tangente aqui, quando está no segundo quadrante, o valor dela é negativo. Para cá é negativo, para cá é positivo. Então, a tangente de 135 graus é negativa, mas é o mesmo valor da tangente de 45 graus, porém negativo. Então, nós vamos ter que tangente de 135 graus é igual a menos tangente de 45 graus. Então, nós temos tangente de 45 graus igual a 1. Então, nós temos o nosso coeficiente angular aqui da reta como menos 1. Então, se nós temos coeficiente angular e temos um ponto, nós podemos lançar nessa fórmula e conseguir encontrar a equação da reta. Então, lançando aqui, nós temos y menos y aqui do ponto, que é 2,
Temos o coeficiente angular, que é igual a menos 1. Temos x menos o x do ponto, que é 2. Y menos 2 igual menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Para colocarmos na forma, no formato da equação reduzida, nós vamos deixar o y antes do sinal de igualdade. O y vai ficar isolado, então vai ficar menos x mais 2 mais 2. Então fica y igual a menos x mais 4. Então essa é a equação reduzida dessa reta que passa pelo ponto P com inclinação de 135 graus. Nesse caso aqui da letra B, nós temos uma reta que passa por 2 pontos e eu conheço os 2 pontos, o ponto A e o ponto B. Então aqui nós temos o ponto A, 1 e 6, o ponto B, dado por menos 3 e 2. Ok? Conheço os 2 pontos que passam por essa reta. Não conheço a inclinação, então eu preciso, para determinar a equação, eu preciso conhecer o coeficiente angular e preciso conhecer pelo menos um ponto. E como eu tenho 2 pontos, eu vou poder determinar o coeficiente angular através desses 2 pontos. Então, o coeficiente angular aqui da reta vai ser o quê? A diferença entre o y dos 2 pontos. Então, vai ser 6 menos 2 dividido pela diferença entre os x. 1 menos com menos mais 3. Então, eu tenho que coeficiente angular igual a 6 menos 2, 4. 1 mais 3, 4. Então, eu tenho que coeficiente angular aqui é igual a 1. Eu tenho o coeficiente angular e tenho 2 pontos. Então, bastava agora, para eu calcular, tendo o coeficiente angular, bastava um ponto. Então, eu vou escolher um desses pontos. Vamos escolher o ponto A, que é 1 e 6, e o coeficiente, então, igual a 1. Vamos lançar, então, na equação geral. Y menos y0 igual a m x menos x0. Então, esse y0, y0 é o do ponto. Então, nós vamos usar o ponto A. Y menos 6, aliás, que é o y. M, que é o coeficiente angular, nós encontramos igual a 1. X menos o valor do x aqui, do ponto 1. Então, resolvendo, nós temos y menos 6 igual a 1 vezes x, x, 1 vezes menos 1, menos 1. Isolando, então, o y, nós temos x menos 1 mais 6. Y igual a x mais 5. Então, essa é a equação reduzida dessa reta.